Pessoal, todo mundo sabe que está chegando aí o novo concurso da PGE Goiás. Então, nada mais interessante do que a gente resolver a prova anterior. Hoje a gente vai falar de uma questão da prova objetiva de direito constitucional, tá? Tá até aqui na tela para vocês. Uma questão que cobrou o quê? Cobrou processo legislativo e poder constituinte, tá? A gente vai ver isso aqui hoje. Vamos lá. Bom, vamos lá. O que a Carlos Chagas cobrou nessa questão da prova objetiva da PGE Goiás em 2021? Lembrando que é a Carlos Chagas que vai organizar o novo concurso da PGE Goiás, então é interessante a gente ver o que foi que a mesma banca fez no concurso anterior. Vamos lá, vou jogar na tela para vocês lerem junto comigo o enunciado da questão. Olha aí, esse enunciado falou o seguinte: proposta de emenda à Constituição do Estado de Goiás, então era uma PEC, tá? Uma PEC estadual, subscrita por 1% do eleitorado do Estado em 20 municípios, com vistas às... Então era uma PEC de iniciativa popular, né? Vamos destacar isso aqui. Isso aqui é um dado importante. Iniciativa popular. Com vistas a estabelecer condições materiais e procedimentais para a perda de cargo público de provimento efetivo, então era uma PEC sobre regime de servidor público. É votada na Assembleia Legislativa, obtendo o voto de 3/5 dos parlamentares em primeiro turno e 2/3 no segundo turno. À luz da Constituição Federal, da Constituição do Estado de Goiás e da jurisprudência do STF, referida à proposição legislativa, aí a questão trouxe várias alternativas para serem analisadas. Sobre isso aqui, já fazendo um apanhado geral sobre o tema cobrado, vocês têm que lembrar do seguinte. Primeiro, essa questão trata de processo legislativo. E o STF tem jurisprudência tranquila, no sentido de que as normas gerais de processo legislativo previstas na Constituição Federal são normas de observância obrigatória. E vejam o seguinte, normas de observância obrigatória, elas são automaticamente consideradas inseridas no ordenamento jurídico dos entes subnacionais. Então, imagine o ordenamento jurídico de um Estado. Ainda que a Constituição do Estado não traga ali expressamente as normas da Constituição Federal, que são de observância obrigatória, essas normas federais são automaticamente consideradas incluídas no texto da Constituição do Estado, tá? Isso é jurisprudência do STF também. E outra coisa, proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular. Veja, não existe na Constituição Federal previsão de proposta de emenda à Constituição de iniciativa popular. Existe para projeto de lei, mas para iniciativa popular não. Só que o STF tem jurisprudência tranquila no sentido de que, embora não exista PEC de iniciativa popular para a Constituição Federal, é possível haver em âmbito estadual PEC de iniciativa popular se houver previsão disso na Constituição do respectivo Estado. Tá? Eu não lembro exatamente os termos em que isso está estabelecido no Estado de Goiás, mas existe previsão de PEC de iniciativa popular no Estado de Goiás. Tá? E essa questão aqui eu vou resolver com vocês sem adentrar nos detalhes da legislação local, tá? Não vou tratar aqui de legislação local, vou resolver tudo de acordo com a jurisprudência do STF, porque dá para resolver a questão de acordo com a jurisprudência do STF, beleza? Então, esse era o apanhado geral que a gente precisava para resolver isso aqui. Agora, vamos lá, vou jogar de novo na tela para a gente ler junto as alternativas, beleza? Vamos lá. Agora, começando aqui pela letra A. Aí o enunciado terminava com: referida à proposição legislativa, letra A, padece de inconstitucionalidade por não ser admitida a proposta de emenda constitucional de iniciativa popular. Errado, a gente viu que o STF admite em âmbito estadual. Então aqui a gente já risca, né? B, essa proposta foi rejeitada por não ter sido alcançado o quórum de aprovação no segundo turno de votação, não podendo a matéria em questão ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso aqui de não poder ser objeto de nova proposta está correto. Agora, isso de que não obteve o quórum de aprovação no segundo turno está errado, tá? Aqui a questão quis confundir o candidato. Porque qual é o quórum de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição? Está lá na Constituição Federal e é de 3/5. Só que a questão fala que no primeiro turno a proposta teve aprovação em 3/5 e no segundo de 2/3. Aí essa alternativa tentou fazer o candidato pensar que 2/3 é menor que 3/5, mas 2/3 não é menor que 3/5, é maior. Então a proposta obteve sim um quórum de aprovação.
tá bom? Então tá errada também essa letra B. C. A proposta observou os limites materiais e formais de reforma constitucional do âmbito estadual devendo ser promulgada pela Assembleia Legislativa. Tá errada. Por quê? Porque tem outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar para vocês, que é o seguinte. Essa PEC, dessa questão, trata de regime jurídico de servidor. E o STF tem jurisprudência tranquila no sentido de que aquelas matérias de iniciativa privativa previstas na Constituição Federal, embora não tenham que ser observadas, né, embora a iniciativa privativa não tenha que ser observada nessas matérias para uma proposta de emenda à Constituição Federal, essa iniciativa privativa tem que ser observada em proposta de emenda à Constituição estadual. Então, uma PEC federal não se submete às hipóteses de iniciativa privativa, mas uma PEC estadual se submete sim. E essa proposta de emenda dessa questão trata de regime jurídico de servidor. E segundo a Constituição Federal, o regime jurídico de servidor é matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Então essa PEC estadual dessa questão tinha que ter sido apresentada pelo governador, não podia ter sido iniciativa de outro legitimado para iniciar o processo legislativo, tá? Então, seguindo aqui, então a letra C falou que essa PEC observou os limites materiais e não observou, a gente acabou de ver. Aí a letra D fala o seguinte: essa PEC padece de inconstitucionalidade por ter violado a iniciativa legislativa privativa do chefe do Executivo para a matéria relativa ao regime jurídico de servidor público, que é aplicável, né, no âmbito de processo legislativo estadual. Correto, porque as normas de processo legislativo são de observância obrigatória, né, aquelas normas previstas na Constituição Federal. Então esse é o gabarito. Né, a letra D está correta. E aqui letra E, aqui é a letra E, né? Repetiu a letra D aqui, mas aqui é a letra E. Padece de inconstitucionalidade por não terem sido observadas as condições de distribuição do eleitorado estabelecidas na Constituição Estadual para a proposta da emenda à Constituição. Eu não vou entrar aqui no que fala a Constituição do Estado de Goiás, mas foi observado sim, tá? Então aqui também está errado. Então o gabarito da questão a gente viu letra D, beleza? Uma questão bem interessante, vejam só, foi uma questão de prova objetiva que cobrou bastante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Você tinha que saber muita jurisprudência, vários entendimentos diferentes para conseguir resolver essa questão aqui, tá bom? Além de precisar conhecer também um pouco da legislação local. Então vejam como é importante também conhecer bem a legislação local hoje em dia em qualquer prova de procuradoria, tá bom? Então fiquem atentos a isso. É isso aí, galera. Deixa aqui o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para saber sempre que a gente postar coisa nova. Seguindo aqui no clima de PGE Goiás, eu trouxe mais uma questão da prova objetiva de 2021 da PGE Goiás, que foi feita também pela Carlos Chagas, igual o novo concurso agora de 2024. Então a gente está nesse clima, né, se preparando para a PGE Goiás e vendo o que foi que a banca cobrou na prova anterior. É bem interessante isso, porque a gente se prepara, sabe quais são os temas ali de preferência dos examinadores, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui hoje, mais uma questão da prova objetiva de 2021 da PGE Goiás. Vamos lá. Qual foi o tema dessa questão que a gente vai analisar hoje? Foram os remédios constitucionais e o controle de constitucionalidade. Tá? O tema tratou aqui de mandado de injunção. A questão tratou de mandado de injunção. Vamos ver o enunciado. Vou jogar na tela para vocês, porque a visualização fica melhor. Tá? Bom, vamos lá. Olha só o que essa questão falou. Policiais militares e bombeiros militares do estado de Goiás procuraram a associação que congrega membros da classe e atua em defesa de seus interesses, no âmbito estadual, com vistas a ver assegurada judicialmente a remuneração do serviço noturno superior à do diurno, nos mesmos termos previstos para os servidores públicos estatutários do Estado, diante da inexistência de lei, né, de lei estadual no caso, que preveja esse direito para os militares. Nessa hipótese, à luz da Constituição Estadual, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, a associação, aí a questão traz várias alternativas para serem analisadas. Bom, sobre o tema, vamos só fazer uma revisão rápida aqui, tá? Vejam só, quando a gente trata de uma omissão inconstitucional, a gente tem dois instrumentos para combater essa omissão inconstitucional, dois principais instrumentos, tá?
que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, e o mandado de injunção. A ADPF também pode ser utilizada para combater omissão e tal, mas os instrumentos por excelência de combate a omissões inconstitucionais são a ADO e o mandado de injunção. Por que são os instrumentos por excelência? Porque esses instrumentos combatem a omissão inconstitucional que decorre da não regulamentação de uma norma constitucional de eficácia limitada. A norma constitucional de eficácia limitada é aquela que prevê um comando para o Estado e aquele comando, para ser concretizado, precisa de um ato que complemente aquela norma constitucional, ou seja, ou um ato normativo ou um ato administrativo, mas é uma norma que depende de complementação. Ela não é aplicável de imediato, ela não é auto-aplicável. A sua aplicabilidade não é direta, ela é indireta, ela é imediata, precisa de uma complementação. E, às vezes, a aplicação dessa norma de eficácia limitada fica impedida só porque o poder público não foi lá praticar esse ato complementar, não foi lá regulamentar essa norma. Imagina um caso de uma norma que preveja um direito de servidor público, só que essa norma é de eficácia limitada. Fala, o servidor público tem esse direito na forma da lei. Ou seja, tem esse direito, mas tem que ter uma lei dizendo como é que ele vai exercer esse direito. E veja um detalhe, a gente só tem uma omissão inconstitucional quando existe uma norma na Constituição estabelecendo aquele direito, estabelecendo aquele comando para o poder público, e essa norma constitucional não é complementada, não é regulamentada, ela não é concretizada. Aí nós temos uma omissão inconstitucional. Mas quando o poder público deixa de criar uma lei, de criar algum direito por lei, sem que haja uma norma na Constituição Federal mandando que aquilo seja feito, a gente não tem uma omissão inconstitucional. A gente pode ter até uma omissão do poder público em fazer aquilo, porque ele não fez. Mas essa omissão não é inconstitucional, porque não tem uma norma na Constituição mandando fazer aquilo, tá? E vejam, o mandado de injunção ele é cabível para combater uma omissão inconstitucional. Ele é cabível quando a pessoa quer exercer um direito que a Constituição prevê, mas que está sendo inviabilizado porque não houve regulamentação dele pelo poder público. Então ele só é cabível quando o direito está previsto na Constituição Federal. Tá? Se a Constituição Federal não previr esse direito, ou seja, for um direito que for regulamentado apenas em âmbito infraconstitucional, não é cabível mandado de injunção, porque a gente não tem aí uma omissão inconstitucional inviabilizando algum direito, tá bom? Bem, outra coisa que muita gente não percebe isso é o seguinte: os militares são agentes públicos que não se confundem com os servidores públicos tratados na Constituição, com os chamados servidores públicos civis. Os militares têm o regime jurídico deles tratado em lei própria de cada ente federativo. Aqueles direitos previstos na Constituição para servidores públicos são direitos dos servidores civis, não dos servidores militares, tá bom? A legislação do ente federado pode dar aos servidores militares direitos que são de servidores civis? Pode, se quiser pode, não tem problema nenhum. Mas esses direitos não são assegurados pela Constituição Federal. Eles são assegurados pela legislação infraconstitucional daquele ente federativo, tá? Outro detalhe, a gente está falando aqui na questão de adicional noturno. O adicional noturno está previsto no artigo 7º da Constituição para os trabalhadores da iniciativa privada. Mas a Constituição Federal, no artigo 39, fala que esse direito, ele fala lá, alguns direitos dos trabalhadores da iniciativa privada que se aplicam também para os servidores civis. E dentre esses direitos, a gente tem o adicional noturno. A gente tem. Então, os servidores civis têm direito ao adicional noturno, não é um direito constitucional ao adicional noturno, porque o texto da Constituição manda. Mas os militares não têm isso. Por quê? Porque o artigo 39 da Constituição se refere a servidores civis, não a militares. Os servidores militares, os militares, têm um regime separado dos servidores públicos civis. Tá? Então, tendo isso em mente, a gente já pode passar a resolver a questão. Vamos lá. Vou jogar na tela para vocês as alternativas. Olha só. Então, a letra A, então a questão fala assim, no final, o enunciado fala: à luz da Constituição e da jurisprudência do Supremo, a associação, que iria impetrar aí, no caso aqui seria um mandado de injunção coletivo, que a associação teria que impetrar. Daí a letra A fala o seguinte: a associação não está legitimada para a propositura de mandado de injunção coletivo. Tá sim, a lei do mandado de injunção coletivo prevê
a legitimidade de entidade de classe. Então, ela está legitimada sim. Isso aqui que está aqui, né, essa não está legitimada, está errado. Letra B. A associação não dispõe de instrumento para compelir judicialmente o Estado ao pagamento a militares da remuneração do serviço noturno superior à remuneração do diurno, uma vez que a Constituição do Estado não prevê esse adicional para os militares expressamente, inexistindo assim omissão do legislador estadual em regulamentar a matéria. Correto, essa aqui é a alternativa correta, tá? Como eu falei para vocês, só cabe mandado de injunção se houver uma omissão inconstitucional. Se o direito não está previsto na Constituição, não tem uma omissão inconstitucional. Tá? E a gente viu que a Constituição Federal não dá aos militares estaduais o direito ao adicional noturno. Esse adicional é previsto para os servidores civis. Tá? E no estado de Goiás, também a Constituição do Estado não dá esse direito aos militares estaduais. Tá? Então a gente não tem uma omissão inconstitucional. Tem uma omissão do legislador? Tem. Mas ela não é inconstitucional, é uma omissão porque o legislador não quer dar esse direito. Mas não tem nenhuma inconstitucionalidade aí, porque o direito não está previsto em nenhuma norma constitucional. Inclusive, foi isso que o STF falou em um tema de repercussão geral. Esse tema aqui, 1038, tá? Olha só, a tese fixada foi essa. Ó. Item 1. A Constituição Federal não prevê adicional noturno aos militares estaduais ou distritais. Beleza. Item 2. Mandado de injunção será cabível para que se apliquem aos militares estaduais as normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a essa parcela esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal. Por que isso, pessoal? Porque se não houver, deixa eu jogar aqui na tela a tese, tá aí, ó. Eu não tinha colocado na tela, né? Tá aí para vocês, tá? Essa é a tese de repercussão geral que o STF fixou no tema 1038. E por que isso, pessoal? Porque, pronto, tá aqui na tela para vocês, tá? Me confundi aqui. Mas por que isso? Porque se o direito não está previsto em uma norma de natureza constitucional, não existe uma omissão inconstitucional em regulamentar esse direito. Beleza? Então, o mandado de injunção só será cabível se esse direito estiver previsto em uma norma de natureza constitucional. Na Constituição Federal, o adicional noturno dos militares estaduais não está previsto. Né? Então, na Constituição Federal, não tem previsão de adicional noturno para militares estaduais. Agora, nada impede que os estados, né, no exercício da sua autonomia, prevejam na Constituição Estadual esse direito para os militares estaduais. Se houver essa previsão e essa norma não for regulamentada, haverá uma omissão inconstitucional e caberá mandado de injunção. Foi isso que o STF decidiu aqui no tema de repercussão geral 1038. Beleza? Vamos dar só uma... Então, essa é a resposta da questão. Vamos dar só uma passada nas outras alternativas. Olha só. Vamos lá. Então, letra B é a resposta. Tá bom? A gente já viu. Agora, indo para a letra C. A letra C fala o seguinte: a associação está legitimada para a propositura de mandado de injunção coletivo perante o TJ, sendo procedente o pleito. Errado, né? Errado. A gente já viu por quê? Porque não tem previsão na Constituição do Estado. Letra D. Ela está legitimada para a propositura de mandado de injunção perante o STF, sendo procedente o pleito. Errado, tá? Também está errado. Para que se apliquem aos militares estaduais as normas que regulamentam. Tá? Não tem previsão na Constituição Federal nem na Constituição Estadual. E a letra E falou o seguinte: a entidade não está legitimada para a propositura de mandado de injunção coletivo, cabendo aos interessados promoverem individualmente o mandado de injunção. Errado, tá? A gente sabe que a entidade de classe tem legitimidade, ela poderia ajuizar o mandado de injunção se houvesse alguma omissão inconstitucional. Beleza? E só que nesse caso aqui, nem mesmo, então o gabarito aí é letra B, tá? Tá para vocês. Só que nesse caso aqui, o que acontece? Nem mesmo os militares estaduais poderiam ajuizar mandado de injunção individual. Por quê? Porque não existe previsão em norma constitucional desse direito. Então não cabe mandado de injunção para buscar o adicional noturno para esses militares. Nesse caso, beleza?
Foi uma jurisprudência bem bacana. Vocês percebem aqui que é uma jurisprudência que trata um pouco de direito constitucional, trata um pouco de direito administrativo também, né? Essa é uma tendência forte em muitas provas atualmente, misturar disciplinas nas questões, tá? Então colocam uma questão na prova de constitucional que cobra muito direito administrativo. Nessa prova da PGE Goiás em 2021, teve umas 2, 3 questões que foram inteiras de direito administrativo. Tá? O que acontece é que qualquer disciplina a gente pode dizer que é constitucional, que é direito constitucional, porque todos os ramos do direito estão tratados na Constituição. Então, as bancas acabam fazendo isso, né? Então, reduziu o número de questões que eram stricto sensu ali, de direito constitucional e colocaram questões de outras disciplinas dentro da prova de direito constitucional. Beleza? Mas essa questão aqui, porque tratou de remédios constitucionais, tem muito mesmo de direito constitucional, tá? Então é isso, galera. Se curtiram o vídeo, deixa o like de vocês aqui, tá? Se inscreve no nosso canal, clica aqui para ativar as notificações para saber sempre que a gente posta coisa nova. Galera, vamos resolver mais uma questão da prova da PGE Goiás. Essa questão de prova, da prova de 2021, prova objetiva de 2021, tratou de um tema que é muito comum em provas de procuradorias, tá? Especialmente de procuradoria estadual, mas também cai bastante em PGM, que é o tema relacionado às operações federativas, aquele negócio de criação de município, desmembramento, incorporação, desmembramento de estado. Isso cai bastante, principalmente quando é a operação envolvendo o município, tá? Que está lá disciplinada no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Inclusive, vamos dar uma olhadinha no que fala o artigo 18, parágrafo 4º, antes da gente partir para a questão, tá? Prefiro que a gente veja logo. Olha o que ele fala. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, então a competência é do Estado por meio de lei, tá? De lei estadual dentro de período determinado por lei complementar federal, então tem que ter uma lei complementar feita pelo Congresso Nacional falando quando que essas operações podem acontecer. E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito, então um instrumento específico de consulta, plebiscito, tá? As populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Beleza, então vocês sabem que as operações envolvendo municípios são realizadas pelos estados. A gente sabe que tem que ter uma lei complementar federal falando quando elas podem acontecer e sabe que tem que ter um instrumento prévio de consulta para saber o que a população envolvida acha daquilo. Esse instrumento é o plebiscito, tá? É um instrumento específico. Beleza. A grande questão é, qual é a população que tem que ser consultada? Imagina que você vai desmembrar ali uma parte de um município, só uma parte. Você vai consultar só a população daquela parte, imagina um distrito específico. Vai consultar só a população daquele distrito ou tem que consultar a população do município todo? O STF já decidiu que tem que consultar a população do município inteiro, tá? Do município inteiro. Não é só daquela parte que vai ser desmembrada ali, tá? Imagina também que você faça um desmembramento de uma parte do município e depois perceba que aquele desmembramento foi feito considerando uma área errada. Era para ter considerado um outro limite ali, uma outra porção do território. Será que para corrigir esse erro basta simplesmente alterar ali o registro? Ah, foi uma bobagemzinha, vamos corrigir fácil aqui? Ou tem que fazer todo esse procedimento com nova consulta plebiscitária e por aí vai? Segundo o STF, tem que fazer um novo procedimento, nova consulta plebiscitária, renovar tudo novamente, tá? Isso é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Bem, sabendo disso, a gente pode ir para a questão, tá? Então, vamos voltar aqui para o enunciado da questão e aí eu vou jogar na tela para vocês lerem com mais facilidade, beleza? Vamos lá. Olha só o que fala o enunciado dessa questão. Após a criação de município resultante do desmembramento de distritos originalmente pertencentes a outro município, agora daquele vizinho, né? Então os distritos passaram para o outro município. Verifica-se que o processo se deu sem que tenha havido consulta à população de um dos distritos afetados. Então consultou só parte da população, tá? Diante disso, tramita perante a Assembleia Legislativa de Goiás projeto de lei visando a retificação dos limites territoriais dos hoje municípios limítrofes,
de modo a excluir da área do novo município a área do distrito em questão, reintegrando esse distrito ao município de origem. Nessa situação hipotética, à luz da Constituição Estadual, da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, jurisprudência é essa que a gente já revisou aqui, acabou de revisar, a eventual alteração dos limites territoriais dos municípios limítrofes por lei estadual, aí a questão trouxe várias alternativas, né? Vamos lá analisar essas alternativas. Letra A. Essa alteração viola a competência municipal para dispor, mediante lei complementar, sobre a criação, organização e supressão de distritos. Errado, tá? Essa competência aqui é estadual. A gente acabou de ver, está lá no artigo 18, parágrafo 4º. Letra B. Depende de consulta prévia mediante plebiscito, restrita à população do distrito que anteriormente se deixou de consultar. Errado. Tem que consultar toda a população daquele município, tá? A gente já viu isso. Letra C. Deixa eu botar aqui na tela. Letra C, tá? Então, ele falou que essa alteração aí, né? Na letra C ele está falando, essa alteração independe de consulta prévia plebiscitária às populações dos municípios envolvidos. Errado, né? Sempre que você vai fazer novamente esse procedimento, tem que consultar a população de novo, tá? Letra D. Essa alteração se insere dentre as competências da Assembleia Legislativa para dispor, com a sanção do governador do Estado, sobre os limites do território estadual, prescindindo, né, dispensando de consulta prévia plebiscitária. Errado, né? Tem que ter a consulta plebiscitária, tá? E, por último, a letra E, que vocês já perceberam, então, que é a resposta correta da questão. A letra E fala, depende de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, sendo a lei estadual passível de impugnação mediante ação direta de inconstitucionalidade de competência do STF, correto, né? Porque é uma lei estadual, pode ser impugnada em uma lei no Supremo, caso aprovada sem a sua realização, correto. Tem que ter a realização do plebiscito. E aí, se não houvesse plebiscito, haveria aí uma inconstitucionalidade formal. Então, o gabarito é a letra E, tá bom? Gabarito aí na tela para vocês, letra E, beleza? Então vejam, foi uma questão que envolveu o quê? Um tema que sempre cai em prova, tá? Esse tema das operações federativas. Envolveu conhecer o texto da Constituição Federal e envolveu conhecer também a jurisprudência do STF, tá? A jurisprudência de diferentes precedentes, né? Não foi uma jurisprudência nova, inovadora, muito diferentona, aquela coisa isolada, não. É uma jurisprudência já sedimentada no Supremo Tribunal Federal, mas que tem ali vários detalhes, várias nuances que têm que ser conhecidas, tá? Então foi uma questão bem exigente, tá? Não foi um nível absurdo, mas não foi simplesmente um nível mediano. Eu considero um nível aqui médio-alto, só que é de um tema batido, tá? Ou seja, se você faz a prova e não está preparado para esse tipo de cobrança desse tema, você vacilou na sua preparação, porque é um tema recorrente, tá bom? É isso aí, galera. Deixa aqui o like no vídeo, tá? É importante para o nosso canal, porque daí o vídeo chega para mais pessoas, e também é importante para você, porque o YouTube entende que você quer receber esse tipo de conteúdo. Aproveita aí, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações para saber sempre que a gente postar coisa nova, tá bom? É isso aí, valeu, galera, e até a próxima.